Bom, vamos iniciar a gravação do exercício número 3 do exame normal de 2017, que fala sobre aquedutos. Neste problema, dizem o seguinte: numa secção de uma estrada foram instalados, lado a lado, 20 aquedutos circulares em ferro fundido dúctil não revestido, de diâmetro de 500 mm. A água escoada por estes aquedutos é encaminhada jusante para um canal retangular de 4 metros de largura, onde está instalado um descarregador de soleira delgada sem contração lateral, cuja carga correspondente ao nível da água saída dos aquedutos, conforme ilustrado na figura abaixo. Este descarregador tem uma altura de P igual a 1 metro. Sabe-se ainda que a altura do atero da estrada é de 2 metros. Durante a passagem do caudal do projeto, a altura de água sobre o descarregador é de 0,5 metros. E o desnível entre as secções de montante e jusante de aqueduto pode ser desprezado. Ok, vamos lá entender esse enunciado e ver quais são os dados que nos interessam. Primeiro dizem que temos 20 aquedutos lado a lado. Então o caudal que passa em um aqueduto passa no outro e passa no outro, por aí vai. Enquanto que se os aquedutos estiverem um acima do outro, por aí vai, é provável que o aqueduto que estiver acima não tenha a mesma carga sobre ele, né? Mas nessa situação em que estão a nos apresentar os aquedutos, tem a mesma carga e, consequentemente, passa o mesmo caudal, né? A carga que os aquedutos estão a sofrer é a mesma. São circulares, ferro fundido, dúctil, então aqui podemos ter o KS não revestido. Podemos ter o KS com essa informação. Nos dá um diâmetro, então esse diâmetro corresponde a este D. A água que é caminhada de um canal. Ok, nos dá uma largura do canal para o qual toda essa água que passa pelos aquedutos será processada. Então, será processada num canal de 4 metros de largura e tem que passar por um descarregador de soleira delgada sem contração lateral. Ok. Nos dão a altura desse descarregador e nos dão aqui o nível da água que passa sobre o descarregador. Aqui temos um dado muito importante, esse 0,5. Né? Ok, vamos a isso. Vamos responder a linha A. Determina o caudal que é escoado para as condições que são apresentadas. Aqui, a primeira coisa que devemos saber é que toda água que passa por esses aquedutos tem que passar pelo descarregador. Então, podemos pegar o descarregador e calcular o caudal. Sabemos que a altura da água por cima de um descarregador corresponde à altura crítica. Então, se tivermos um descarregador aqui, ok, esse é o nível máximo de água que conseguimos observar acima do descarregador, é a carga H. À medida que vai se aproximando, o escoamento vai se aproximando do descarregador, essa carga H vai diminuindo. Então, a carga exatamente acima do descarregador é tida como sendo a altura crítica. Logo, com este dado, podemos calcular aquilo que é o caudal, pois sabemos que o canal é retangular. Dessa forma, podemos calcular o caudal com os conhecimentos do capítulo anterior, onde a altura crítica para um canal retangular é calculado pela equação caudal ao quadrado sobre a largura do canal ao quadrado vezes a gravidade, elevado a 1/3. Com essa informação podemos calcular o caudal. Então, a altura crítica é 0,5, o caudal é a nossa incógnita, a largura do canal é 4, a gravidade é 9,8, elevado a 1/3. Metendo na máquina tivemos um caudal de 4,43, como sendo o caudal total. É possível que a gente calcule essa carga H, utilizando agora a fórmula do próprio descarregador. A fórmula do descarregador diz que o descarregador de soleira delgada, o caudal todo que passa por ele, pois o descarregador serve mais para o cálculo do caudal, né? É calculado por essa fórmula. μ raiz de 2G vezes a largura do descarregador, vezes a carga máxima que nós temos acima do descarregador. E é essa carga H que nós pretendemos calcular aqui. O caudal é conhecido, o μ também é conhecido, podemos calcular
temos aquela expressão lá que nos ajuda. O caudal que passa por esse descarregador, 4.43, esse é um descarregador de soleira delgada sem contração lateral. Então, o μ que está aqui calcula-se pela seguinte forma. Podemos verificar aqui a forma. Descarregador de soleira delgada sem contração lateral. Aqui é com contração. E este é sem contração lateral. Então é esta a fórmula que nós queremos, a fórmula de Raybook. Esta aqui é que é a nossa fórmula do μ. O P nós temos, o H é que é a nossa incógnita. Então vamos pegar essa fórmula e calcular o nosso H. Então μ, já vimos a fórmula, que será 0,403 mais 0,054 H sobre P. O P é 1 vezes raiz de 2G, que é 19,6. O B, que é a largura, será de 4. E H, que é a nossa carga, é a incógnita. Ok? Então, vamos a isso. Podemos meter na máquina, substituindo. Eu tive um H de 0,69. O que é que isso me ajuda? Eu ainda não entrei nos aquedutos. Até então, só estamos a tratar sobre descarregador. E já temos todos os dados aqui do descarregador. A linha A já está respondida, mas tem informações que ainda podemos dar. Se eu conheço o caudal total que passa pelos 20 descarregadores, eu posso conhecer também qual é o caudal para cada descarregador, para cada aqueduto, quer dizer. Caudal de cada aqueduto. Vamos ter aqui o caudal total divididos por 20. Logo teríamos 4 por 43, 4,43 por 20. Meter na máquina, vamos ter quanto? 0,22. 0,22 é o caudal que passa em cada aqueduto. Então, se eu conheço o caudal que passa em cada aqueduto, eu posso pegar a fórmula de cada do aqueduto por si só e responder às questões que vêm a seguir. Quais são essas questões? Na linha B, eles querem saber qual é a altura de água a montante dos aquedutos. Agora vamos entrar nos aquedutos. O que são aquedutos? A primeira coisa que nós devemos saber é que tipo de escoamento se processa em cada aqueduto. Nós temos 6 tipos de escoamento. A primeira coisa que nós devemos saber é que um aqueduto tem alturas em determinadas secções. Vamos representar aqui um aqueduto básico, colocar aquilo que é a característica normal de um aqueduto. Esse é o leito. Nesse leito, vamos ter aqui o nosso aqueduto. Tá? É um corte. Por cima do aqueduto podemos ter um aterro, pois pode dizer que passa uma estrada ou passa uma linha férrea. Por aí vai. Então, podemos colocar aqui os caris da tal linha férrea. São diferentes situações. Quais são as secções que nós devemos ter em conta quando estamos a tratar do aqueduto? A secção antes de chegar na entrada do aqueduto é a secção 1. A entrada do aqueduto, a altura que temos aqui, vamos ter que essa secção 2. A saída do aqueduto também teremos uma altura, vamos dizer que é a secção 3. E mais para frente, a uma certa distância, também teremos uma altura, vamos dizer que é a secção 4. Bom, para eu saber que tipo de escoamento eu tenho aqui nesse aqueduto, eu preciso saber qual é o diâmetro do aqueduto, ou qual é essa dimensão, né? Preciso saber também qual é a altura crítica que eu tenho dentro do aqueduto. Até posso representar a vermelho. A altura crítica dentro do aqueduto. Depois disso, tenho que saber sobre essas alturas. A altura 4, a altura 1 e a altura crítica. Faz-se diferentes comparações. Por exemplo, temos esse algoritmo. O que esse algoritmo diz? Se eu conhecer a altura 1, eu posso comparar com
o meu diâmetro e ver se a altura 1 é maior ou não. Numa situação em que a altura 1 é maior, eu posso ter 3 tipos de escoamento. Posso ter o tipo 4, 5 ou o tipo 6. Não é? Mas nem sempre temos o y1 no nosso exercício como um dado que nos foi fornecido. Por exemplo, no nosso caso, nós não temos y1. Nós temos o diâmetro, temos o y crítico, vamos lá ver, temos o y4. Por que temos o y4? Mais à frente nós temos o descarregador que tem 1 metro de altura. Outra coisa que devem saber é que essas alturas y1, aliás, y1, y2, y3, y4, eles são contados tendo em conta o nível, a entrada do descarregador e o nível, a saída do descarregador. Ou seja, o y4 tens que considerar essa altura aqui que tens a saída do aqueduto. Já não estamos a falar de descarregador. I'm sorry. Este aqui seria o y4. Aqui o y1 tem que ser medido a partir do nível onde começa o aqueduto. Esse é o y1. Aqui também teremos um y2, mas sempre medindo a partir do nível em que o aqueduto está. Essa diferença dos níveis, o nível amontante e o nível ajusante do aqueduto é chamado de Z, cota Z. Então, aqui teríamos essa diferença de níveis. Esta aqui seria a nossa cota Z. Ok, muito bem. Esses são somente os dados. Já sabemos como medir o y1, y2, y3, y4. Vamos agora para a determinação do tipo de aqueduto. Os dados que nós devemos ter sempre são esses que estão aqui neste algoritmo. O que é que nós temos? Nós só temos y4. Por que temos y4? O y4 está descrito como sendo a altura do escoamento no fim de todo o processo do aqueduto. Que é este... Cadê? Que é este aqui. Este aqui seria o nosso y4. Daqui, onde o aqueduto termina, até aqui onde temos esse nível. Este aqui será o nosso y4. O nosso objetivo é comparar esse y4 com... Vamos ver qual é a comparação que devemos fazer para ver qual é o tipo de escoamento que deveríamos ter. O y4 nós temos. Temos porque a altura do descarregador é conhecida e o H também é conhecido. Dessa forma, podemos conhecer o valor do y4. Vamos a isso. Vamos determinar o y4 para fazer a comparação e saber se estamos no tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5 ou 6. Okay? Procura-se um dos dados que temos aqui nesse algoritmo. Nós já temos y crítico e temos y4. Temos o diâmetro também. Só não temos y1, não temos as inclinações. Então vamos pegar aquilo que nós temos, que é o y4, que é o y crítico. O y crítico foi de 0,5 e temos também, temos o diâmetro. Temos o diâmetro, que também corresponde a 0,5. Ok. Y4, vimos que para as condições do nosso escoamento, o y4 seria a altura do descarregador mais o H. Só que se considerarmos só a altura do escoamento, a altura do descarregador e o H, não estamos a respeitar aquilo que é a medição do y4. A medição começa exatamente aqui no nível do aqueduto, onde o aqueduto está. E se formos a ver, o aqueduto está a 0,5 da altura do descarregador. Então devemos subtrair 0,5. Menos 0,5. Menos 0,5. Ok. A altura do descarregador é 1 metro. O H tivemos 0,69. Menos 0,5. Logo, o y4 ele vai ser igual a 1,19. É aqui onde começa já o assunto dos aquedutos. Que tipo de escoamento nós temos nesse aqueduto? Para determinar a carga montante, que é a questão, deve-se saber qual é o tipo de aqueduto que temos. Então, o que nós sabemos é que o y4 é maior que o y crítico
Sabemos também que o y4 é maior que o nosso diâmetro. Então, com essas informações, que tipo de escoamento nós esperamos? Vamos a isso? Conseguimos ver que o y4 é maior que o y crítico. Logo, podemos ter o tipo 1 como sendo uma das opções. Também o y4 é maior, está aqui, o y4 é maior que o y crítico, sim. Então também podemos ter esta informação, este tipo de escoamento, que é o tipo 1. O que mais? O y4 é maior que o diâmetro, sim. É maior que o diâmetro, então podemos ter o tipo 4 também. Então temos o tipo 4, aqui não entramos. A questão sempre começa aqui. y4 é maior que o diâmetro? Sim, logo temos o tipo 4. y4 é maior que o diâmetro? Não. Não é maior que o diâmetro. Logo não entramos nesses dois tipos, porque chumbou na primeira condição. Estão a ver? Aqui não temos como fazer essa análise, porque não temos y1. Tudo começa aqui. Ok? Depois, como não temos como fazer essa comparação, entramos nesta. Entrando nesta, vimos que sim, logo temos o tipo 4 como sendo um dos tipos do escoamento. Logo o tipo 5 e o tipo 6 não entram, chumbaram logo aqui. Ok, como não conseguimos responder com esta condição, podemos descer para esta. y4 é maior que y crítico? Sim. Então, como é maior que y crítico, podemos ficar também com este tipo 1. Aqui não temos as inclinações, logo não temos como escolher esses dois tipos. As nossas opções são escoamento tipo 4 e escoamento tipo 1. Então, vamos lá buscar as informações de cada tipo de escoamento e adotar um deles. Não é? Vamos ver. Deixa eu abrir aqui o manual para saber o que cada tipo diz e qual é o tipo de escoamento que podemos escolher. Bom, continuando, fui rever lá no manual teórico e no manual da versão mais recente há uma pequenina diferença, né? Então vamos usar essa dica do manual mais recente, que diz que com as condições que nós temos, ficamos com o tipo 4 e o tipo 3. Antes aqui era tipo 1. Então, a versão mais recente diz que vamos ficar com o escoamento tipo 4 e tipo 3. Vamos lá ver qual é o melhor tipo, ou qual é o tipo que nós temos aqui no nosso aqueduto. Adotas um tipo e depois tens que verificar a condição anterior. Ou seja, nós podemos adotar o tipo 4. Vamos ter a resposta e depois devemos confirmar se aquela altura que nós tivemos de facto é ou não maior. Porque se for maior, sim, estaremos corretos na nossa adoção. Agora, se a altura for menor, então quer dizer que escolhemos o tipo errado. Deveria ser outro tipo. Vamos a isso. Tipo 4, vamos adotar tipo 4 como sendo a primeira escolha, né? O que diz o escoamento tipo 4? Vamos lá. Vamos puxar a matéria teórica do escoamento tipo 4. Ok. Estes são os dados do escoamento do tipo 4. Então, o escoamento tipo 4 está assim. Podemos adotar ele primeiro. Adoto o tipo 4. Não está errado adotar o tipo 3 primeiro. O que devemos fazer é garantir que esse tipo de escoamento esteja dentro das condições que estão ali previstas para o tipo de escoamento que estamos a tratar. Por exemplo, o escoamento tipo 3 ele está assim. O escoamento tipo 3 está assim. Numa situação em que nós já sabemos qual é a altura do escoamento 4, qual é a altura do escoamento 4, já temos a certeza que não é tipo 3. Por quê? Porque o y4 não é menor que o diâmetro. Não é? Tem aquelas condições que nos levam ao tipo de escoamento e tem as condições que temos aqui dentro, né, de cada tipo. Ou seja, o que eu estou a explicar? Estou a explicar que para saber, aqui no algoritmo,
que tipo de escoamento podemos adotar numa primeira fase, faz-se uma comparação com esses dados, y1 e o d e o diâmetro do próprio descarregador. É a primeira situação. Caso essa condição se verifique, vem para a segunda situação. Nós não temos dados para analisar a primeira situação, só temos dados para analisar a segunda. Então, nessa condição, o escoamento tipo 3, ele pode se verificar tendo o y4 maior que o y crítico. Mas ele também, o escoamento tipo 3, tem uma condição lá dentro que aqui não está visível, que é o y4 ser menor que o diâmetro. Essa já é uma condição interna do próprio tipo de escoamento. Está já vendo? Vamos lá verificar. Y4. Está aqui. Esse Y4, pelas condições do escoamento, conseguimos ver que ele é menor, aqui, é menor que o diâmetro. Esse escoamento não se processa sob pressão, se processa em um regime lento, enquanto que no nosso exercício em concreto, o desenho em si já mostra que o escoamento se processa sob pressão. Não é? A altura, a jusante, é maior que o diâmetro do próprio aqueduto. Vamos a isso. Já vimos porque é tipo 4, só vamos calcular para ter a certeza se de facto é tipo 4 ou não. Então, a diferença que existia lá era esta aqui, tinha tipo 1, enquanto que lá é tipo 2. Até vou retirar esse ficheiro para não nos atrapalhar. Depois vou mandar esse ficheiro no grupo de explicação. Bom, estamos num canal circular. O escoamento tipo 4 diz que para calcular o caudal que passa por ele, precisamos dos valores de CD, que é igual a 0,90, se estivermos num escoamento circular. A área da secção cheia, que é essa área assim. Então, se conhecemos o diâmetro, podemos calcular essa área da secção cheia. 2G, sabemos qual é. O Y1 é exatamente o que nós queremos calcular. Este Z, que é a diferença de níveis entre o primeiro nível e o último do aqueduto, vamos ter o nosso Z. E na nossa situação, disseram para desprezarmos o Z. Então, o Z é desprezível. O Y4 já temos. Y4 é igual a 1,19. O que mais? Divisão por 1 mais 2G, sabemos. CD 0,90. O N é a rugosidade, é o inverso do KS. Tendo o KS de 77, podemos calcular esse N, deu-me 0,013. Né? Pois o KS é daquelas condições de ferro fundido, por aí vai, não dútil. O que mais? L é o comprimento do aqueduto, daqui até aqui. E para o nosso caso, o comprimento é de 15 metros. O que mais? O raio hidráulico da secção cheia é diâmetro sobre 4. O diâmetro é 0,15, isso aqui, o diâmetro é 0,5, isso aqui vai dar 0,125. Bom, temos todos os dados aqui para calcular aquilo que é o Y1, que é a altura do escoamento a montante. Vamos lá, substituindo. O caudal temos que passa por cada aqueduto. Essa fórmula é de um aqueduto, então. Vamos ter aqui 0,22, que é o caudal que passa por aquele aqueduto. 0,9, que é o CD. A área da secção cheia, substituindo aqui, calculando, essa área vai dar quanto? Meter na máquina. 0,196 ou 0,2. Tanto faz. Então aqui teremos 0,196 vezes raiz de 2G, 19,8, aliás, 19,6 vezes Y1, que é a incógnita, menos Y4, 1,19. Tudo isso dividir por... certo. Então, daqui podemos retirar o nosso Y1. Com as máquinas gráficas que temos aí, podemos meter isso na calculadora. Teve 1,32. Agora vamos fazer a verificação para saber se a escolha que nós fizemos está correta ou não. Verificando.
Ok. A condição é que o y1 tem que ser maior que 1,5 do diâmetro. Se essa condição se verificar, então a nossa escolha está correta. O y1 é 1,32, tem que ser maior que 1,5, o diâmetro é 0,5. Então, dessa forma, concluímos que sim, a escolha que tivemos está correta e o y1, que é a altura montante, é sim 1,31. E também conseguimos notar que o escoamento não galga a estrada. Então, a opção foi correta. A opção foi correta e a altura do escoamento a montante, que é o y1, é de 1,32 metros. Assim terminamos a primeira análise do exercício sobre aqueduto, deixando os seguintes pontos como sendo pontos importantes. A determinação do tipo de aqueduto, né? Tendo em conta essas condições, y4, diâmetro, y crítico. y1 se for um dado já fornecido. Identificar já a fórmula de cada aqueduto, interpretar cada dado que está na fórmula e calcular aquilo que é pedido. Vamos resolver mais exercícios nas sessões que teremos dentro desses dias, antes do exame. E é tudo. Alguma dúvida, se houver, é só mandarem-me no WhatsApp. Quem não tem um WhatsApp, esse aqui é o contato do WhatsApp. E é tudo.